Olá, queridos! Professor Rony Coser, do site Teologia e Discernimento e do canal no YouTube Repensando o Meu Cristianismo. Estou aqui para fazer mais uma reflexão, acima de tudo baseada na Palavra de Deus, uma reflexão teológica, uma reflexão cristã, no desejo de poder assim contribuir com você, é claro. É a isso que eu me proponho ao fazer esses vídeos, ao gravar essas reflexões e disponibilizar aqui para vocês. Nós temos sido bombardeados, não é, nesses últimos dias aí com informações a respeito do caso de suicídio de pastores evangélicos. Infelizmente, o número de líderes que vão ao suicídio hoje cresce. Isso é um fenômeno que acontece não só no Brasil, acontece também fora do Brasil, em países como os Estados Unidos, por exemplo. E eu quero aqui até me colocar como solidário também às famílias que sofreram percas tão dolorosas como essas. Eu tive uma irmã que com apenas 35 anos foi ao suicídio, ela se enforcou, e uma mulher ainda muito jovem, deixou duas crianças, e eu passei por isso juntamente com a minha família. Foi sem dúvida alguma um baque emocional muito grande. Então, até por experiência própria, eu me torno aqui solidário às famílias que estão passando por esse momento de luto, de sofrimento. Ah, a gente tem recebido muitas mensagens, inclusive via WhatsApp. Eu mesmo recebo muitas mensagens via WhatsApp, não só via WhatsApp, também Facebook, lá no Instagram e outros recursos mais. Textos, áudios, até mesmo vídeos também, de pessoas que são solidárias também à figura do pastor e que chamam a atenção aí para a necessidade de nós sermos mais sensíveis às necessidades do pastor, do líder cristão. Eu acho isso muito válido, eu acho isso muito positivo, porque de fato, de alguma forma, a gente percebe que as pessoas estão mais sensíveis à figura do pastor, às necessidades do pastor. Isso é, isso é muito importante, isso é necessário. Mas eu quero aqui tocar numa ferida. Essa idealização excessiva que nós temos do pastor, que gera também uma cobrança excessiva do pastor. Afinal de contas, o pecado do pastor ou o pecado de um obreiro cristão será sempre maior do que o pecado de qualquer outra pessoa na igreja. Então, essa idealização excessiva que nós temos, que gera uma cobrança também excessiva e injusta, diga-se de passagem. Na verdade, essa plataforma foi construída em grande medida também pelos nossos pastores ao longo de anos. Eu digo isso por experiência, eu digo isso por vivência. Eu venho de uma geração de obreiros que, na minha denominação, Assembleia de Deus, nós éramos instruídos a não, por exemplo, não nos mostrarmos tristes diante da congregação. Então, a ideia de que o obreiro precisa estar sempre pronto, o obreiro tem de estar sempre, ele pode até estar destruído por dentro, mas ele não pode transparecer isso para a igreja. E eu, pela graça de Deus, pude fazer alguns cursos, estudei psicanálise, estudei um pouco de pedagogia e a própria teologia, né? Passando por esses ramos de conhecimento, eu comecei a perceber um pouco de como que funciona a estrutura psíquica do ser humano, e eu tão logo rompi com essa ideia, né? Hoje eu não consigo mais assimilar essa ideia de que porque eu sou um obreiro, de que porque eu sou um homem de Deus, eu não posso transparecer as minhas carências, as minhas emoções. Claro, não estou falando aqui de uma exposição desmedida, não é isso, mas essa ideia de vestir uma máscara, colocar uma máscara e me apresentar para a igreja numa personagem que não corresponde a quem realmente eu sou ou ao que realmente eu estou vivendo. A ideia de que você não pode compartilhar emoções, a ideia de que você tem que guardar isso para você às sete chaves. E naturalmente, essa leitura equivocada, essa maneira que, a meu ver, é totalmente equivocada de pensar o papel de um homem de Deus, de um obreiro, de um pastor, né? Ela nos levou também, criou uma geração de crentes que cobram realmente excessivamente dos seus pastores essa imagem, essa figura, né? Mas, em grande medida, os nossos próprios pastores geraram isso ao longo dos anos. A gente convive com pastores que você não consegue olhar para além da figura dele como pastor. Você não consegue ver o homem por trás da posição pastoral. Eu convivo com pastores que, eles, devido à posição que ocupam, quando vão conversar com você, olham sempre de cima para baixo. São pessoas que você não consegue chegar neles. A impressão que você tem ao conversar com alguns líderes que assumem essa postura, né, é que você não consegue realmente ver a alma dele, né? Então, a gente percebe um adoecimento emocional. A meu ver, isso é um tipo de comportamento até doentio, eu diria, em que a sua posição fala mais alto até
do que a sua própria personalidade, quem você realmente é. De modo que você tem de sempre ser político, sempre ser polido, você tem de sempre estar debaixo daquela cobrança, como se, por ser um homem de Deus, por ser um pastor, você não tem carências, não tem vicissitudes, não fica mal-humorado. E a gente sempre fala, né, o homem de Deus. Mas a gente só lembra, em relação ao pastor, em relação ao obreiro, a gente só lembra daquela parte da frase que diz de Deus. A gente não lembra da parte que diz homem, né? Como homem, o obreiro cristão, o pastor, ele fica irritado, ele fica mal-humorado, ele fica alegre, ele fica bem-humorado, ele tem carências emocionais, carências afetivas, ele precisa de convívio, ele precisa de férias, ele fica excitado, ele tem carências sexuais, ele tem necessidade de ser amado pela sua esposa, ele tem necessidade de ser amado pelos amigos, ele tem necessidade de sair de cena para poder respirar, para poder descansar, porque ele é homem, como tantos outros o são na igreja. Ele tem as suas carências como tantos os outros o têm. E eu sei que parece óbvio isso que eu estou dizendo aqui, mas o fato é que muitas ovelhas, muitos liderados da igreja ignoram isso. E o fato é que muitos pastores alimentam também essa ideia doentia, a meu ver, essa ideia adoecedora de que o pastor, ele não pode. Isso é tão forte na igreja brasileira hoje que, por exemplo, agora, enquanto eu estou falando isso, com certeza, alguns de vocês que me assistem vão ter resistência ao que eu estou falando. Porque acho um absurdo eu dizer, por exemplo, que um pastor, um homem de Deus, fica excitado, que um pastor, um homem de Deus, fica triste, fica mal-humorado, né? Como se ele não fosse homem. Então eu penso que são leituras totalizantes, são leituras reducionistas, que precisam ser quebradas no seio da igreja. A gente olha para a Bíblia, você vai ver homens de Deus que oraram muito mais do que nós, que tiveram encontros muito mais profundos com Deus do que nós um dia tivemos, e ficaram depressivos, se angustiaram, ficaram decepcionados com algumas questões relacionadas ao seu próprio ministério, à sua própria atividade ali, seja como profeta de Deus, seja como apóstolo. Você olha, por exemplo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo está ressentido com a igreja, Paulo está chateado com a igreja de Corinto, e ele externa isso com muita vivacidade na sua epístola. No Antigo Testamento nós temos exemplos, nos Salmos, e, no entanto, a gente cria essa caricatura do homem de Deus como alguém que está sempre, uma espécie de homem de ferro, Superman, né? É uma espécie de Wolverine evangélico que tem que se regenerar instantaneamente. Então essa é uma leitura equivocada e que nós naturalmente precisamos mudar isso. Eu chamo você nesse vídeo a uma reflexão para entender que pastor também é homem e como homem ele é sujeito às intempéries da vida como qualquer um de nós o é ali na igreja, sendo liderados como qualquer pessoa. É claro que um homem de Deus, um pastor, um obreiro, ele tem sim uma responsabilidade que é muito maior. Ele tem uma grande responsabilidade sobre seus ombros. Ele tem consciência do seu chamado, ele tem consciência do cuidado que ele precisa ter com as pessoas. Mas isso não faz com que ele seja menos homem, ou com que ele seja menos homem. Muito pelo contrário. Ele é homem no sentido exato da palavra e, portanto, tem as qualidades e as limitações inerentes a um homem. Portanto, queria convidar você a pensar sobre isso e, de alguma forma, quem sabe, talvez até mudar a sua postura em relação a essa questão que nós estamos trazendo aqui. Espero poder ter contribuído com você. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.